23. O Senhor estava na segunda, terça e quarta com a campanha Tirai a Pedra. Deus tirou a pedra. Jesus nos abençoou na semana segunda, terça e quarta com a campanha Hoje Convém Pousar na Tua Casa. Amém? Quem achou o Evangelho diz São Marcos capítulo 9, 23, diga amém? Amém. Está escrito assim então. Está escrito assim: e Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Amém? Pode sentar, abrir a boca, glorificando o Senhor, porque Jesus, meus amados irmãos, eu falei que não depende de Jesus para ser curado, não depende do presbítero, do pastor, depende de eu e você crer que Jesus está aqui para curar, Jesus está aqui para libertar, porque, meus amados, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. A Bíblia fala, meus amados irmãos, aleluia, que um homem, meus amados irmãos, aleluia, apavorado com seu filho, algumas passagens falam, algumas versão fala o filho lunático, outras o filho endemoniado. Esse homem estava apavorado, meus amados irmãos, porque já tinha recorrido tudo, já tinha gastado o seu dinheiro, não tinha onde mais recorrer. Jesus estava no monte orando com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando se transfigurou com seus discípulos lá no monte, ele estava em consagração, passaram a noite orando. Pela manhã, quando desceram ao monte, estava a multidão, meus amados irmãos, discutindo, meus amados irmãos, os escribas, os discípulos de Jesus, e chegou um homem, tomou a frente da conversa, falou para Jesus: Senhor, por que essa confusão? O Senhor perguntou: por que essa confusão? Mas eu sabia, e o pai do homem falou, meus amados irmãos, essa confusão é porque eu pedi para os seus discípulos expulsar o demônio do meu filho, e eles não conseguiram. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia fala aqui, meus amados, se tu crê, tudo é possível. Por que os discípulos não puderam, meus amados, expulsar o demônio? Porque eles não creram, porque eles não acreditaram no chamado. Porque, meus amados irmãos, os discípulos que andavam com Jesus viram a multiplicação dos peixes, no capítulo 9 aqui, primeira Reis, a primeira multiplicação de peixe, a segunda, a cura do cego, do surdo, a cura do gado, viram, meus amados, várias curas e libertação. Mas no momento que Jesus estava no monte orando com os seus 3 discípulos, João, Pedro, Tiago e João, os outros ficavam, meus amados irmãos, no pé do monte, mas não vigiaram, orado. No momento que, meus amados irmãos, no meio da multidão foi ter com eles, meus amados irmãos: meu filho está com o espírito mudo e surdo, está endemoniado, e o espírito joga ele no fogo, joga na água, ele arranca os dentes e começa a babar, porque, meus amados irmãos, ele quer deixar ele por morto. Expulsa esse espírito maligno, por favor. Chegaram os 9 discípulos, nenhum conseguiram expulsar o demônio. O que eu aprendo aqui essa noite, meus amados irmãos, aleluia? Jesus disse para o homem, meus amados irmãos, aleluia, tudo pode aquele, tudo é possível aquele que crê. O homem na humildade: Senhor, se tu podes, Senhor amado, me ajuda, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, meus amados irmãos, ele tinha fé, meus amados irmãos, aleluia, ele cria, mas ele tinha uma dúvida com ele: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Meus amados, quando nós, aleluia, entra a dúvida, Jesus não pode operar. Meus amados irmãos, quando nós, aleluia, estamos, aleluia, na frente de um trabalho, porque Jesus já nos colocou, vai vir barreira, vai vir obstáculos, aleluia, mas quando nós passássemos barreira e esses obstáculos, aleluia, a gente vai olhar para trás: como eu passei com isso, como eu passei por aquilo, porque nós cremos. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, aleluia, tudo é possível, meus amados. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Ele estava dizendo: Senhor, o homem foi o pai do menino: Senhor, se tu pode, cura ele, tenha compaixão
compaixão da minha vida, da minha família, porque Ele está dizendo, não é só o menino que sofre, é a minha família toda sofre, não é só imagina, se é um dependente químico nos dias de hoje, se é um drogado nos dias de hoje, não é só aquele que sofre, é a família toda que sofre, é o conjunto todo sofre. Ele estava dizendo, se tu podes, Senhor, tenha compaixão de nós, aleluia, porque, meus amados irmãos, aí Jesus fala, e Jesus disse, se tu podes crer, eu posso fazer, mas se tu pode crer, tudo é possível de crer, porque, meus amados irmãos, a Bíblia fala, meus amados irmãos, aleluia, que Jesus expulsou, aleluia. Jesus pergunta para o homem, quanto tempo esse menino tem esse problema? Jesus já sabia, mas perguntou, meus amados irmãos, aleluia. Deus lhe dá nascença, a vida toda ele teve. Então, meus amados, se tu crer, ele vai ser liberto agora. Se tu crer, ele vai ser salvo agora. Se tu crer, esse Espírito nunca mais vai entrar na vida dele. Porque, meus amados irmãos, aleluia, Jesus, quando desce do monte e fala para os seus discípulos, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Traz-me aqui que eu vou expulsar o demônio. Por isso que eu disse, você vai doente para casa hoje se você quiser. Você vai com problema para casa hoje se você quiser. Não espera pelo presbítero, ainda que a Bíblia fala, se está alguém enfermo, chame o presbitério. Mas se o presbítero falhar, e o pastor falhar, e os discípulos falhar, tem um que está aqui que não falha. Ele vai estar dizendo, se tu crê, tudo é possível para aquele que crê. Porque, meus amados irmãos, uma campanha de cura, de vida e libertação, aleluia, que Deus vai libertar aquele que crê, Deus vai salvar aquele que crê. Ah, mas está difícil o negócio lá, está chegando hoje o fim do mês, as contas, o meu salário não alcançou, mas se tu crê, vai vir a providência de Deus, aleluia. Se tu crê, o teu filho vai estar no culto. Se não crê, meus amados irmãos, Jesus está dizendo, não depende, meus amados irmãos, dos discípulos, não depende de mim, que Jesus estava dizendo para o pai do menino, se tu crê, tudo é possível daquele que crê. Então o homem disse, eu creio sim, Senhor, me ajuda, mas me ajuda também com a minha incredulidade. Muitas vezes, meus amados irmãos, passamos na frente, meus amados irmãos, e Jesus, aleluia, está dizendo, eu vou fazer, eu vou levantar, teu nome vai ser nomeado, teu nome vai ser exaltado. Aí vem aquela dúvida, mas eu, Senhor, estou errado, mas eu com a vida toda torta, mas eu, Senhor, aí entra a dúvida, a incredulidade. Mas Jesus disse, vai, aleluia, para o homem tudo, meus amados, tudo, não é metade, não é 30%, não é 90%, mas é tudo, é possível aquele que crê. Meus amados irmãos, a Bíblia fala lá no livro de Isaías 32, 27, meus amados, vem a palavra do Senhor, Jeremias, e vem a palavra do Senhor Jeremias dizendo, não sou eu o Deus de toda a carne, há alguma coisa impossível para mim? Para nós é impossível, mas para Deus é possível. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Mas Deus nos, aleluia, Ele nos confronta essa noite. Se tu crê, tudo é possível. Se tu crê, tudo é possível. A cura, tu vais curado hoje. Mas eu estou bem, eu estou rindo. Ei, meus amados irmãos, a enfermidade só Jesus vê, é na alma. A enfermidade só Jesus vê. O médico não vê, meus amados irmãos, aleluia. A ciência não vê, mas tem um que vê. E ele está vendo o que nós precisamos, aleluia. Meus amados irmãos, porque a Bíblia fala que o justo viverá da fé. E vai ter que ter fé, tem que crer, meus amados irmãos. Tempos difíceis só vai permanecer quem tiver fé. Tempos trabalhosos só vai, meus amados, em frente quem crê que Jesus está no controle. Porque, meus amados irmãos, João Batista, ou seja, Marcos, chamado João Marcos, ele era da primeira, meus amados irmãos, da primeira geração de cristão. Lá em Atos dos Apóstolos 12 está escrito que João Marcos era da primeira geração dos cristãos, aqueles cristãos fervorosos, aqueles cristãos que morriam na arena. João Marcos conheceu Paulo, conheceu Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, era a primeira geração de discípulos, aleluia, a primeira geração de cristão. A Bíblia fala que na década de 60, 70, meus amados irmãos, eles eram mortos pelo imperador Nero nas arenas, aleluia, mas não negavam a fé.
a igreja primitiva. Eles morriam devorados pelos leões, mas não, eu vou crer, eu vou passar pela fornalha, eu vou no quarto do homem está lá, eu vou em frente, meus amados irmãos, eu vou deitar na cabeça do leão, porque Deus mandou deitar, ele vai dormir que é gatinho, porque entrava na cova do leão, aleluia, aí não acontecia nada, meus amados, derrubavam gigantes, aleluia, aos olhos humanos era impossível, mas a Bíblia fala que tudo é possível que crê. Davi creu, meus amados irmãos, aonde um exército de soldados, valetes de guerra retrocederam, mas Davi creu no impossível, creu naquilo que, meus amados, um exército de guerra não creu, e Davi foi em frente. Eu não vou com espada, eu não vou com lança, mas eu vou no nome do meu Deus. Esse homem, meus amados irmãos, aleluia, ele já tinha gastado, Deus na infância, ele estava dizendo, Deus, que o meu filho era surdo, mudo, e o demônio, aleluia, estava, meus amados, jogava ele no fogo, jogava ele na água, e meus amados irmãos, imagina quantas noites, quantos anos, aleluia, não dormiram bem, imagina, meus amados irmãos, aleluia, sabendo que aquilo dentro de casa, não podia dormir, talvez não vigiava ou dormia, porque não podia dormir todo mundo junto no horário, eu creio assim, porque uma hora o demônio ia se levantar e ele esperou, mas imagina quando ele chega no seu ápice, ele chega no seu limite, e chega, meus amados, eu já fui no discípulo, eu já fui nos escribas, eu já fui no curandeiro, eu gastei o dinheiro que eu tinha, mas Senhor, se tu pode, cura meu filho. Cura meu filho. Talvez você não está pedindo uma cura para você hoje, mas está pedindo uma cura para o seu filho, para sua filha, do seu neto. Talvez você está pedindo um milagre nas suas finanças, talvez você está pedindo, mas a Bíblia fala, tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível naquele que crê. Porque Jesus, meus amados irmãos, falou, geração incrédula, até quando vocês vão andar comigo? Traz ele aqui, porque, meus amados irmãos, aleluia, traz ele aqui que eu vou expulsar agora. E lá na outra página, na outro versículo, está dizendo, meus amados irmãos, quando Jesus chegou, expulsou o demônio, ele fala, meus amados, Jesus tomando, o menino já estava curado, o menino já estava liberto, porque é uma campanha de cura divina e libertação. A cura divina aconteceu no menino, a libertação aconteceu no menino, e Jesus no capítulo 9, versículo 27, fala assim, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Talvez você está caído espiritualmente falando, Jesus está com a mão erguida para te levantar essa noite, Ele quer te erguer, meus amados irmãos, aleluia, com essa falta de fé, meus amados irmãos, aleluia, porque o dono da obra está aqui, meus amados irmãos. A Bíblia fala que, meus amados irmãos, aqui no capítulo 9, versículo 28, e quando, meus amados irmãos, aleluia, Jesus entrou na casa, olha, está aqui no 27, 9, 28, e quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar o demônio? E Jesus disse que há certas castas de demônio que só expulsa com jejum e oração. Tem que crer, mas tem que estar consagrado. Jesus estava no monte, estava orando, ele estava numa campanha de oração, meus amados irmãos. Ele passou a noite orando, na segunda noite, quando ele desceu, ele viu aquela multidão, aquela discussão para cá, e ele sabia o que acontecia, mas ele perguntou, por que essa confusão, por que essa briga aí, por quê? Ele disse, Senhor, eu trouxe meu filho demoniado para os seus discípulos orar, mas não conseguiram expulsar o demônio. O demônio teve isso naquela hora, mas quando chegou na frente do mestre, a Bíblia fala que ele ficou irritado, meus amados irmãos, agitou o menino, mas quando Jesus chega e dá autoridade, sai da vida dele agora e não volte nunca mais. O demônio saiu na hora, porque ele estava no jejum e oração. Você viu agora na campanha, a última campanha, que o pastor Raul pregou, o demônio se manifestou, não foi fácil não. Porque se não tivesse consagração, ia fazer uma bagunça. Tem ungidos de Deus, tem sim. Tem pessoas preparadas, tem sim. Mas tem que dar jejum, oração, consagração. E crer que o demônio vai sair. Não é 4, 5 ficar na volta, meus amados, como eu já vi. Solta, larga, solta, eu te amalto, solto.
Não, meus amados, chegar uma oportunidade de dizer, em nome de Jesus, sai agora, porque foi assim que Jesus, e nunca mais volte para a vida desse menino. A Bíblia fala que ele chegou, levantou, pegou pela mão e o ergueu, porque é isso que Jesus quer fazer essa noite com nós, aleluia. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, o levantou, porque ele estava deitado, ele estava caído. Imagina, meus amados irmãos, falando no dia de hoje, quantas pessoas estão caídas, mas Jesus está dando a mão e está erguendo essa noite uma campanha de cura, de vida e libertação. Mas o que eu tenho que fazer, meus amados irmãos, aleluia? A Bíblia está dizendo que Jesus, próprio Jesus disse: se tu crer, tudo é possível aquele que crê. Meus amados irmãos, pode a multidão torcer contra, pode acender vela, pode matar cabrito, pode decolar uma galinha preta, pode botar teu nome 7 palmos, pode pegar terra de cemitério, mas se tu crer, nada vai acontecer na tua vida, porque Deus está te cuidando. Porque, meus amados irmãos, a igreja do século XXI está caída, porque está faltando crer. O mesmo Deus que operava na igreja de João Marcos, lá em Atos 12, é o mesmo Deus, aleluia, o mesmo Jesus, aleluia, que expulsou o demônio do menino, está aqui essa noite. A Bíblia fala que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não pode mentir, meus amados irmãos. Então, se Ele nos escolheu, a Bíblia fala, meus amados irmãos, aleluia, em Mateus 28:18, olha que a Bíblia fala em Mateus 28:18: foi-me dado poder, todo o poder no céu e na terra. Demônio nenhum pode, meu nosso Senhor. A Bíblia fala, quando fala o nome de Jesus, até os demônios estremecem em respeito. Imagina, meus amados irmãos, aquele demoniado de aleluia, Gadareno, meus amados irmãos, os demônios viram ele e chegaram a pedir: Senhor, bota nós para aqueles porcos, Senhor, o que o Senhor quer com nós, o que o Senhor tem com nós? Os demônios falando, porque viram o nome de Jesus, viram o homem das mãos furadas, viram o homem, meus amados irmãos, que tem poder no céu e na terra. Meus amados irmãos, aleluia, dava uma ordem, acontecia e acontece hoje. Mas o que está faltando nos dias de hoje, meus amados, é crer. Em tudo aquilo é possível naquele que crê. Vai ser orado hoje com a unção do óleo. O óleo cura. O pastor cura. O presbítero cura. Mas tem um que cura, o homem das mãos furadas. Glória a Deus. Jesus de Nazaré está aqui para curar essa noite. Mas eu estou ouvindo em culto, eu estou cantando louvor, está tudo bem comigo, irmãos. Nós todos temos a cruz para carregar. Nós todos, meus amados irmãos, aleluia, subimos, aleluia, onde aperta o sapato. Nós todos, meus amados irmãos, aleluia, temos uma falta de fé. Mas Jesus está dizendo essa noite: se tu creres, se tu pode crer, está dizendo. Ele estava dizendo, o homem à frente dele, o filho dele demorado, e ele dialogando com o pai do menino. Se tu creres, tudo é possível. Se tu pode crer, tudo é possível para se tu crer. Ele não estava dizendo: eu vou chamar Pedro, eu vou chamar Paulo, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o pai, eu vou chamar. Se tu crer, não empurra a responsabilidade do pastor, não empurra a responsabilidade do pregador, não empurra a responsabilidade do missionário, não empurra. A responsabilidade é a tua fé vai te salvar, a tua fé vai te curar. Jesus estava dizendo, não é os discípulos estavam incrédulos, porque eles não estavam em jejum e consagração, jejum e oração, porque certa casta de demônios são expulsas com jejum e oração, e ele não estava em consagração, por isso o demônio não saiu. Mas se tu crê, ele dialogando com o pai do menino, se tu crê, a Bíblia está dizendo, se tu crê, meus amados irmãos, tudo é possível. Se tu pode crer, tudo é possível. E a Bíblia fala que o pai do menino, com lágrima, disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus sabia da resposta, cara. Jesus sabe que nós vamos falar aqui, meus amados irmãos, ou nós não vamos falar. Ele está sondando nossos pensamentos, ele sabe. Se tu vai crer, meus amados irmãos, aleluia, vai ser curado hoje. Não é o pregador, não é o presbítero, não é
do livro de Tiago 4 está dizendo: está alguém doente, chama o presbitério, e será ungido com óleo da unção e será curado, e se tiver pecado, será perdoado. Mas quem vai curar é o Senhor Jesus. Quem vai libertar é o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, está difícil lá dentro da minha casa. Leva o Senhor para pousar na tua casa hoje. Porque aqui, meus amados irmãos, a Bíblia fala. Esse livro talvez. A Bíblia fala: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar ele? Jesus entrou na casa. Jesus entrou na casa e falou para os seus discípulos que essas castas de demônio, ou esses tipos de demônio, têm que estar em jejum e oração. Vai vir tempos trabalhosos, já estamos vivendo, mas vai apertar mais um pouquinho ainda, porque a porta está se estreitando. Eu não sei o que vem pela frente nesse novo governo, mas eu não estou preocupado em adorar o Senhor independente, meus amados irmãos, aleluia. Pode fechar as igrejas, pode tirar a Bíblia, mas Ele não pode tirar o Espírito Santo da nossa vida, Ele não pode arrancar o Espírito Santo de nós, não pode. Ainda que nós morremos, nosso corpo cai, nós vamos morar com o Senhor aquele dia, se nós for até o fim. A dor vai acontecer, aconteceu com Jesus, Ele sofreu, meus amados irmãos, porque até o tempo está chegando, o tempo de Jesus, aleluia. O presbítero Luiz Hernandes falou: a peneira está aí, Ele vai peneirar e vai ver quem é crente e quem não é, quem tem fé e quem não tem, quem está a fim de andar e quem não está. Porque, meus amados irmãos, aleluia, Ele está dizendo nessa palavra hoje: tudo é possível àquele que crê, tudo. Não é metade, irmãos. Não é um pouco, é tudo. Ele está dizendo, tudo é possível. Ele estava falando na frente de um homem apavorado a vida toda com seu filho. Meus amados irmãos, Deus da nascença estava com problema, seu espírito surdo e mudo. Meus amados, o demônio carregava para lá e para cá. Mas, Senhor, eu já fui aqui, eu já fui ali. Mas se tu pode, Senhor, tem compaixão de nós. Cura meu filho. Cura meu filho, eu não posso. Eu fui nos teus discípulos, eu fui nos escribas, eu fui aqui, eu fui ali. Não acontece a mesma coisa, a mesma noite, toda noite a mesma coisa. Eu me acordo, eu sempre, a vida toda, Senhor. E no particular Ele fala: se tu pode crer, tudo é possível. Teu filho vai ser curado hoje, não é amanhã. Teu filho vai ser curado agora, quando eu orar. Traz ele aqui agora. Traz ele aqui. Os discípulos, imagina, meus amados irmãos, um olhando para o outro, a multidão. Mas como é que eles não conseguiram? Jesus só prendeu um grito no ouvido, lá o demônio saiu. Porque eles estavam no monte orando em consagração, em jejum e oração. Quando Ele se transfigurou para os seus discípulos lá no monte, meus amados irmãos, aleluia. Quando os discípulos tinham visto o milagre, estavam vendo os milagres acontecer, mas a falta de fé, a incredulidade impediu, meus amados irmãos, do milagre acontecer. Então hoje não é o pastor, não é o presbítero que vai curar, é Jesus, aleluia. Mas como Ele vai curar, eu tenho que fazer um voto com Ele. Eu tenho, meus amados irmãos, aleluia, que vender minha casa, eu tenho que dar meu carro, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para ser curado essa noite. Somente crer. Será salvo tu e a tua casa. Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão e o carcereiro perguntou: Senhor, o que precisamos para ser salvo e aceitar o teu Jesus? Somente crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Somente crer, acreditar no impossível, é ver o invisível pela fé. Meus amados irmãos, está tudo errado, mas vai profetizando e vai dizendo: vai dar certo. Com a nossa boca nós falamos, meus amados irmãos, aleluia, e a nossa boca tem poder. Aleluia. Hoje, até eu falei para hoje, teve um sorteio lá na empresa, meus amados irmãos. Eu tenho uma brincadeira, vou falar. Teve um sorteio da simpática banda de segurança. E tem quase 50 funcionários aí. E teve um sorteio. E meu número é 8. Eu falei: vai sair o número 8. Eu falei: vai sair o número 8. O primeiro a ser sorteado foi o número 8. Eu ganhei o prêmio. Primeiro, tem gente com 2 anos lá, mas eu profetizei, eu disse que ia sair. Eu tive fé, vai ser o número 8. E saiu. Porque
porque com a nossa boca nós temos poder, que nós falamos, podemos amaldiçoar, podemos abençoar, podemos amaldiçoar, mas não devemos, porque a nossa boca não pode sair água doce, água salgada da mesma fonte. Então, meus amados irmãos, Jesus está aqui essa noite para curar. Esse encerramento de campanha, meus amados irmãos, aleluia, não depende, mais uma vez eu volto, do pastor, não depende do presbítero, nós vamos orar com unção do óleo, mas depende da tua fé. Vai para casa abençoado e curado, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé, para de tomar, eu sou ousado de falar, não precisa tomar remédio se tu crê. Larga aquele remédio fora, bota fora, ou traz aqui na igreja, bota na lixeira aqui, ó, não preciso mais. Não para agradecer o pregador, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não foi, meus amados irmãos, o presbítero, não foi pastor, não foi a missionária, não foi o grupo, não foi a AB, foi Jesus. A tua fé te salvou, porque foi lançada a palavra. Se tu pode crer, tudo é possível aquele que crê. Tudo, o câncer, a AIDS, meus amados irmãos, tudo, a cura, a libertação, meus amados, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Então, para encerrar, meus amados irmãos, aleluia, eu te convido a se levantar, se coloque de pé, em nome de Jesus, aleluia.